Aí está, bom dia pessoal, segunda-feira, 3 de março de 2025, agora são exatamente 8 horas 40 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou, e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixe o like, inscreva-se, torne-se membro. E não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, vamos lá, né? Bora desligar o Comfort. Parece que a Stephanie voltou com tudo, apertou os botões errados mais uma vez. E Rogério, deixa ela trabalhar dessa vez, tá? Não dá uma pressão na guria que nem tu fez na sexta-feira. Ela tava querendo só mostrar o melhor dela. Pra quem não entendeu a piada, parece que o aplicativo tá bugado. Tava eu terminando de ver o filme, aquele que ganhou o Oscar ontem, tal da Nora. E comecei a receber mensagem do pessoal na rua. Bugou. 4, 5, 6 reais o KM, patati patatá. Esse putz, eu aqui no estado, eu só conseguia sair do sofá direto pra cama. E assim eu fiz. Bem mandadinho que sou. Levantei no susto agora de manhã, pensando que era um sonho. Peguei o celular e mais um bando de mensagens no mesmo sentido. Liguei o aplicativo, tocou uma de 16 pila. Não, agora não. Eu tava na cama ainda, tocou uma 16 pila pra 4 km aqui nas redondezas. Eu disse, tá. A Stephanie tá aprontando mais uma vez. Vamos dar ali então. Tomei meu café, levantei, tomei meu banho, meu café. E cá estou, nem a comida eu preparei. Já em movimento vazio em direção a alguma região mais movimentada. Lembrando que na sexta-feira, quando bugou, tocou pouco em alguns momentos, os horários de limbo, né? Porque parece que esse bug, além de multiplicar o valor das corridas, derruba o tururu. É a impressão que eu fiquei na sexta-feira. Porque praticamente não tinha tururu, e quando tocava a corrida, tocava perto. E o que é bom, que a gente sempre... Eu, pelo menos, sempre gostei de fazer, trabalhar assim, né? Com o passageiro pifado. Os caras tem que valer a pena. Então eu tô me movimentando, não posso ficar parado ali no Cafofo, porque senão não vai tocar ali. A não ser que alguém do beco saia. E vou em direção ao Alto Niemeyer, que é uma avenida movimentada aqui da região. Só lembrando também, contextualizando, hoje é segunda-feira, né? Segunda-feira de carnaval, a cidade está bem esvaziada. Na teoria não é nem feriado, nem ponto facultativo, nem dia normal. Na teoria, não sei que dia que é esse em relação à classificação. É útil ou não é útil? É feriado ou não é feriado? É ponto facultativo ou não é ponto facultativo? De fato, é um dia útil normal, né? Mas não tem movimentação bancária. Os bancos não funcionam hoje, por exemplo. Muitos serviços públicos também. Mas o comércio deve estar funcionando em sua grande maioria, né? Então tem gente em Porto Alegre. Quem está agora, nesse momento, agora um pouquinho antes das 9, a maioria da população deve estar de ressaca, ou porque estava vendo o Oscar ontem, ou porque estava pulando o carnaval, ou ambos, né? Enfim, o zero eu já tenho. Então vamos se movimentar, achar uma sombrinha, ver o que vai tocar e dar ali no meio. Bora aproveitar. Se realmente estiver bugado, vamos trabalhar todas as horas disponíveis, ou enquanto o corpo permitir. E aproveitar, né? Porque sabe-se lá por quanto tempo isso vai permanecer. Bom, todo esse discurso aqui ainda, e eu ainda não tenho essa certeza, né? Então, vai que eu me arrependo e volte pra casa. Esse take vai ser excluído com sucesso. E depois... E o resto é história. Enfim, já tô aqui no meio do Jardim das Palmeiras, né? Tô indo em direção à Avenida Alto Niemeyer. E por ali vou procurar lugar para parar e esperar o meu principal passageiro do dia. Para cima deles e ferro nelas. Vai, Gaspar. Reconhecem? Padre Cacique 891. Pelo menos é o endereço do Beira Rio. Estou em frente ao número... Que número é esse aqui? 926. Vim até aqui. Vazio ainda. E
esperando, né, meu principal passageiro. Esperando, né, meu principal passageiro do dia. O primeiro, o próximo. Pra ter certeza que esse aplicativo tá bugado ou não. Essa baixa demanda é justificada, tá tudo certo. Em dias normais, em meses normais, acontece exatamente a mesma coisa nesse horário. O negócio é achar passageiro, né? Eu vim até aqui, eu acho ainda que vou dar mais um pouquinho vazio até ali a volta do hospital. Eu vou em direção ao Clínicas, isso que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui a José de Alencar e vou até o Clínicas. Lá não é possível que não toque. Até lá não é possível que não toque, né? Porque tem que achar passageiro, pessoal. Vai ter gente me criticando rodando vazio sim. Tem que achar passageiro, ainda mais que tá todo mundo na rua agora, né? Todo mundo deve estar na rua, deve todo mundo querendo garimpar essa beirada aí essa babada da Stephanie, se é que ela existe, a Stephanie e essa babada, né? Esse bug. Eu ainda não confirmei, mas enfim. Deve estar todo mundo na rua, todo mundo correndo atrás, esperando, né? Porque os últimos dias tem sido bem complicado, de instabilidade total no sistema, né? Sexta-feira foi aquele bug sensacional. Sábado voltou tudo atrás, ontem também. Enfim. Eu vou fazer isso. Vou pegar aqui o José de Alencar, a Zenha, vou em direção ao Hospital de Clínicas e ver o que acontece. Finalmente, tava vindo buscar uma 99 com muita raiva, mas com um objetivo só. Eu sabia que se eu entrasse pra dentro da Cruzeiro, alguma coisa na Uber ia trocar. Deu certo. Eu tava vindo buscar aqui na Malvina, uma viagem pro aeroporto da Pop 20 com 90. Eu não ia fazer a corrida. Eu ia chegar ali e inventar qualquer desculpa e cancelar. Não ia fazer. Mas eu tava me movimentando, né? O cérebro processar o deslocamento vazio. E daí tocou 32 pilinhas. Não vi a quilometragem, mas acho que é 8. Não, acho que vai dar mais que 8. Mas é 32 pilinhas daqui do Banco Inglês, Rua Banco Inglês, para a Avenida Cristóvão Colombo, condomínio Cubo. Você sabe onde é o Cubo? Ou tô louco? Agora não tenho certeza se é o Cubo. 3.000, número 3.000. Eu acho que é Cubo o nome daquele condomínio. Quando chegar lá eu confirmo ou desconfirmo essa informação. Enfim, pegar minha primeira passageira então. Parece que realmente a Stephanie tomou conta da nave. Agora eu vou mandar uma mensagem pro Rogério lá para ele deixar a guria trabalhar em paz. Não tenho certeza se é Cubo o nome desse condomínio aqui, mas enfim, na minha cabeça é. Não tem nada escrito, não sei por que eu tô pensando isso. 20 para as 10, finalizei a minha primeira corrida então aqui. Trouxe a Lilian para uma entrevista de emprego numa segunda-feira de carnaval. Curioso, né? Ela também. Ela não tinha certeza se era exatamente isso, porque chamaram ela veio, mas achou muito estranho, enfim. Eu procurando no Google o nome da empresa. Eu disse pra ela assim, não senhora, fica tranquila, é um prédio sério, né? Se lhe chamaram, deram esse endereço aí, acho que é tudo certo. O estranho é segunda-feira de carnaval, né? Mas cada um na sua, com alguma coisa em comum. 31 com 56, 8.09 km, perfeito, 20 minutos, perfeito, né? Pena saber que isso é um bug. Eu fui ver quanto que ela pagou. Ela deveria ter pago 32, mas tinha 16 pila de promo, ou seja, na minha cabeça 50% de desconto. E pagou 17. Eu comentei isso na sexta-feira e eu vi muitos comentários a respeito também. A maioria dessas viagens aí são com promoção para o usuário. E deve ser nessa promoção o bug, né? O pessoal deve ter programado alguma coisa errada, que na hora de aplicar o desconto pro usuário repassa 100% pro motorista. Que vão pensar, se ela tá pagando 32, que daí é mentira, essa corrida não era pra ser 32, era pra ser uns 20 pra ela.
e pagar 15 pro motorista numa situação normal da Uber, né? 8 km, 15, 16 pila é o que a Uber costuma oferecer. E olhe lá. Só que daí dá a promoção de 50%, é assim, tipo metade do dobro, né? Joga o preço de 20, que seria o normal, para R$32, dá 50% de desconto, que vira 17, né? E cobra praticamente a mesma coisa do passageiro, só que daí eu acho que na linha de programação lá eles estão, em vez de dando desconto, estão duplicando pro motorista. É o que eu penso. Não faz sentido, né? Dar um desconto dar um desconto pro passageiro e dar um bônus de 100% pro motor, porque é quase o dobro essa corrida praticamente. Literalmente essa corrida é o dobro. Pessoal, eu não estou reclamando, antes que outro dia o cara me respondeu lá, mas é impressionante, esse cara só reclama quando tá ruim, ele reclama quando tá bom, ele tá reclamando também. Isso não é uma reclamação, isso é uma constatação. Essa instabilidade, isso é uma instabilidade, esse é um erro no sistema, uma empresa assim não sobrevive, né? Agora, se me disser que ela pagou 40 e me pagou 32, e ela pagou 40 ciente, ó, 13 pilas se desligar o Comfort. Nossa, essa corrida tá ok, lá pra Vila Ipiranga, 13,79, só pra me movimentar. Agora são 15 para as 10 da manhã mesmo. Eu esqueci de desligar o Comfort. Eu vou fazer essa corrida e já vou desligar. Mas não tá chamando, tá demorando. Na verdade tá demorando, tipo 1 hora na rua eu fiz uma corrida. E essa aqui tá ok, 5 km, 13,79. Vou pegar na Dom Pedro e vou levar ali pra Walter Boia, do lado do hospital. Walter Boia do Hospital Banco de Olhos, né? Se bobear é pro Banco de Olhos. Sim, tem a clínica São Pietro aqui. Deve ser como eu fiz outro dia, uma viagem de funcionário, só que é o contrário. Peguei no Banco de Olhos e trouxe pra cá. Deve ser isso. Mas de novo então, pessoal, o que eu tava falando ali, eu não tô reclamando que estamos pagando o dobro. Não é isso. Eu acho que a gente tá recebendo muito pouco há muito tempo. A gente tá enforcado, a gente tá esgoelado, a gente tá sem respirar, né? Literalmente. Daí vem esses sopros, assim, como foi sexta-feira, como imagino que será hoje, sabe-se lá por quanto tempo. Recebendo o dobro do que tu tá acostumado a receber. Tu tem que ficar feliz, fazer planos, né? Bolar umas férias pro Caribe. Não, porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, né? Mas como eu tô comentando, se eu chegar aqui, o passageiro pagou 40, a Uber me pagou 32, uma corrida de 8 km, e o passageiro tá de acordo com isso, eu também, né? Eu fico feliz da vida. Mas quando eu vejo uma situação como essa aí, cuspida e escarrada, e toda errada e toda manipulada, né? Toda manipulada, do começo ao fim ela é manipulada pro passageiro, ela é manipulada na promoção, ela é manipulada no repasse, é toda manipulada. Eu não posso ficar feliz. Não tô agradecendo, não tô reclamando, apenas estou sinalizando, sublinhando. Então, bora aproveitar. Chegando aqui já é bem certinho, bem no São Pietro ali, ó, na próxima quadra direita. Não peguei o nono passageiro, é uma corrida Business Comfort. Provavelmente eu vou levar lá para o Hospital Banco de Olhos, porque é da mesma administração, né? Banco de Olhos e o São Pietro. Em outros momentos eu faria um take e colocaria no Instagram. Não vou mostrar o rapaz. Mostrei. Tá em nome de Cláudia, mas veio um gesseiro. Literalmente gesseiro, conversei com ele na boa. Disse, meu amigo, não me leve a mal. Olha só sua calça cheia de poeira branca. Olha só sua camiseta cheia de massa, de tinta, pendurada aí, caindo. Se eu fizer essa corrida pro senhor, eu vou ter que parar pra limpar o carro. Mas eu tava trabalhando. Disse, não, eu sei que o senhor tava trabalhando. Mas, né? Custa o senhor trocar de roupa? Se o senhor me espera, foi eu trocar de roupa lá, mas eu não vou esperar. Ai, meu Deus do céu, tio. É só no nosso. Agora eu desliguei o Comfort. Que piada isso, né? Que piada isso. Desliguei o Comfort depois que eu finalizei aquele take ali. Deixa eu ajustar a respiração, estou extremamente ansioso. A ansiedade ela vem de todas as formas. Não interessa se o dia tá bom,
Ainda não tá bom hoje, tá? Só pra deixar bem claro. Ainda não tá bom. Em 10 e 11, 1h30, exatamente 1h30, era 20 para as 9, quando eu liguei o aplicativo. Eu fiz 2 corridas. E no total, R$ 48. Eu fiz uma de R$ 18 agora aqui pra... Não, R$ 50, eu tava com 33. Peguei a taxa, agora mais R$ 18, R$ 51. Uma boa ideia, né? A ansiedade vem de todos os jeitos. Se tá bom, se tá ruim, se tá quente, se tá frio, ela sempre vem. Esse exercício é interessante, sabe? Eu faço às vezes sozinho quando tô dirigindo. Dá umas 3, 4 respiradas bem fundas nessa. Assim, agora tô falando, não consigo. Depois que eu finalizar o take, eu faço isso. Enfim, quando eu finalizei o último take ali, que eu cancelei pro gesseiro lá, que tava tudo sujo, eu saí desnorteado em direção ao travesseiro e puto, porque antes eu ia pegar esse Brasil em direção à Alvorada. Na minha cabeça era o destino, o rumo que eu ia fazer, né? Pensando na periferia, pensando em demanda, pensando onde tem passageiros se movimentando. E aí quando eu vi, tava dentro do travesseiro, com as ruas tudo vazio, né? Tem que fazer... Viu? Quase que eu... Enfim, daí tô aqui no aeroporto, tá? Na verdade eu trouxe pro novo hotel. Daí quando eu entrei no travesseiro, disse, o que eu tô fazendo aqui? Te tocou. Não tinha desligado o Comfort ainda, porque eu não tinha iniciado aquela corrida. 18 pilas, 17 com os quebrados aqui pro novo hotel. Eu pensei, quando eu iniciei a corrida, disse, que delícia. Eu tinha acabado de escutar no rádio, que o Transurb tá funcionando só até a Farrapos. E as estações São Pedro, Mercado e Rodoviária, as estações que foram mais atingidas pela enchente, estão em manutenção, ainda devido à enchente. Hoje, não sei se hoje é amanhã, mas eu sei que hoje o trem está vindo só até aqui a estação Farrapos. Pensei, de repente tem uma demandinha ali, né, do pessoal vindo da GPA, e quer finalizar a corrida com o Uber em direção ao centro, porque eles têm o serviço de bus de translado aqui e tal. Mas sim, mas enfim, sempre é uma demanda, né? O cara tem que se apegar nessas coisas, tem que se apegar nas possibilidades. Ficar parado esperando o passageiro vindo entrar no teu carro, ele não vai acontecer. Em dias como hoje, tu tem que correr atrás dele. Eles estão onde? Eles estão na periferia, na sua grande maioria, né? Então, além disso, além dessa possível demanda da estação Farrapos, eu tenho todo o bairro Vila Farrapos e o Maitá aqui à minha direita. E eu vou pra ali agora, eu vou parar. Dali eu só saio com o passageiro. Eu vou esperar. E com o Comfort desligado. Que piada isso, né? Que piada isso. Só pra exemplificar, a corrida que eu peguei lá na Cruzeiro para levar para Cristóvão, 8.1 km, já falei, né? 31,56. Essa corrida que eu trouxe ali do travesseiro da Anitta Garibaldi, eu peguei ali no Anitta Mall, esquina com a Silva Jardim, e trouxe aqui pro novo hotel, 8.9 km, 17 os quebrados de Comfort. Essa é a instabilidade que eu me referia anteriormente aí no vídeo. Enfim, deixa eu me posicionar agora, fazer minha respiração, porque senão eu não vou conseguir. Na boa, né? Mas se o cara não sai, o cara não... Só bate quem erra, né? Só sente quem vai. Quando eu me acordei às 7h30 da manhã, eu pensei, mas não adianta sair agora. Porque eu vou sair... Não adianta levantar agora, porque se eu levantar agora, eu vou sair 8h30 e vai acontecer exatamente isso que está acontecendo agora. 2 horas com o aplicativo ligado, apenas 2 corridas realizadas. Rodei 36 km até agora, porque estou rodando vazio, procurando passageiro, não estou encontrando. E fiz R$51. Né? Ou seja, mesma relação de merda, de um dia de merda que tem sido aí as últimas semanas. Eu pensei exatamente isso. Eu corro o risco de não tocar. Quando eu estava me levantando, tomando meu banho, tomando meu café e pensando, sai ou não sai, liga ou não liga. Daí eu pensava aquela coisa, mas e se esse bug se resolver agora, até o meio-dia, até 1 da tarde, até as 2 da tarde, e eu não aproveitar porra nenhuma, eu vou me arrepender.
Então tá, então vamos pra rua porque o zero eu já tem. E agora eu tô fazendo o contrário, raciocínio contrário. Eu deveria ter ficado em casa, descansado bem. Porque sim, estou com sono, fui dormir às mais de 3 horas da manhã, tava vendo o Oscar. Ainda vi o filme que ganhou, o Anora. Bom filme, por sinal. Me surpreendeu, eu achei que... Enfim, não tem nada de cinema, mas eu gostei do filme. Então eu fui dormir tarde, mas na verdade eu não fui dormir tarde, fui dormir na hora que eu tô acostumado, 3h30 da manhã, eu durmo todo dia esse horário. E eu levanto lá meus 9, 9h30, 6 horinhas de sono pra mim é mais que o suficiente. Mas hoje foram 4 horas de sono. E essas 2 horinhas vão fazer falta, vão chegar, essas 2 horas a menos, esse cansacinho vai chegar em algum momento, né? Mas enfim, então só que começa o estouro. Daqui a pouco, se hoje tiver a mesma característica de um dia de domingo, por exemplo, ou um dia de sábado, um dia de feriado, é que eu, né, não sei que dia hoje é feriado, é útil, já falei sobre isso hoje. Movimento bom mesmo começa entre 11h30 e meio-dia, vai ali até umas 2, 2h30, depois no final da tarde, né? Que é quando o pessoal se movimenta, o pessoal vai visitar parente, vai almoçar fora, volta do almoço, enfim, aquela coisa toda, né? Então, espero sinceramente que daqui a pouco comece a tocar. Eu vim lá do aeroporto, fui até a estação Farrapos ali, estacionei um pouquinho ali, fiquei ali uns 5 minutos, não tocou. Vim mijar nesse posto que tem aqui na rótula da J. Renner com a rua da Arena ali, que é o Padre Leopoldo Beltrano, naquela rótula ali tem um posto de MG ali. E vim até aqui, ó, no meio desse bando de condomínio, na Palmeira Gobi. Porque se tem uma coisa que tem aqui é gente, né? E eu já vi que tem um colega parado aqui no meu lado esquerdo fazendo um plantão. E provavelmente deve ter mais uma meia dúzia aí debaixo dessas sombras, também esperando corrida. Ah, e só para não passar batido, o Rogério, do UB, hoje não vou falar do Jean, ele manda mensagem dizendo que tá aparecendo o Jean. O Rogério do UB tá agora em Novo Hamburgo e pegou uma corrida para Sapiranga. Não faço a menor ideia o que passa na cabeça dele. Mas enfim, essa coisa eu não perguntei quanto que vai dar, mas deve ser gorda, né? Ainda mais que a Stephanie tomou conta do escritório lá, chaveou por dentro. Os caras não conseguem entrar para resolver o problema. E a Stephanie tá lá tocando terror. E aí não toca, é impressionante. Ufa, finalmente, pá, olha, tava pensando em cortar os pulsos já, tio. Tô aqui 32 pilinha no condomínio laçador que tem aqui na J. Renner. Tava indo embora já. Não dá pra ficar parado, tem que andar. Foi só assim que eu peguei corrida hoje, andando. Desculpe, cortou porque deu aviso de cheguei, mas eu tava a 200 metros de distância da Lúcia. E com certeza ela não tá aqui, ó, mas eu vou esperá-la. Porque já faz 1 hora que eu tô sem corrida praticamente. 32 pilinha lá pra Caldas Júnior, Centro Histórico de Porto Alegre. Esse é o condomínio laçador. Aqui eu fiz a primeira corrida após enchente na região. Eu tava lá na altura da Sergipa, lá na Dom Pedro. Tocou pra buscar aqui o casal que veio pra limpar o apartamento. Tava voltando pra casa aquele dia. Eu levei lá pra Petrópolis, tava na casa dos parentes. Não lembro que rua que era, não interessa. Enfim, agora esperar a Lúcia aqui, mais 15 minutos se for o caso. Porque a corrida tá valendo 8.7 km e 32 pilinhas. Segunda corrida que eu faço do dia do X. Aliás, a terceira corrida que eu vou fazer hoje, todas na casa dos 8 km. Essa aqui também, não deixa de ser diferente. Será que só toca a corrida de 8 km hoje pra mim? Eu tô na faixa dos 8 km, então eu só vou receber corrida de 8 km. Se forem todas de 8, tá R$30 a partir de agora, tá tudo certo. Mas podia ter um pouquinho mais por hora, né? Não precisava ser só uma por hora, podia ser 2 por hora e eu tava satisfeito. 60 pilinha por hora eu tava satisfeito. Mas 1 por hora tá foda. Vem ela, uma velha, ó, correndinho, atrapalhada, olha só, mas olhando o celular. É a Luciane, quer ver? Bom dia, Luciane. Tudo bom, senhora? Tudo, amigo. Delícia de velho. Esqueci de ter
Bom dia, senhora, tudo bem? Eu tava aqui na rua do lado ali, na frente da estação Navegantes ali. É que normalmente quando eu chamo, leva 3, 4 minutos. Não, eu tô ligado, é que hoje tem mais um... Já tá fechado, senhora. É que hoje tem um motorista pra cada passageiro em Porto Alegre. Tá todo mundo na rua online. Sério mesmo? Aham, só que não tem passageiro, infelizmente. Faz 1 hora que eu tô aqui no Maitá esperando corrida. brincando? Sério, tá ali na primeira golpe, nós somos dos condomínios ali. Eu pensei, tá... Não, eu sou da Zona Sul. Vim parar aqui como quem vai, assim como quem vai a merda, sabe? Vou indo, cheguei. E quando eu cheguei, daí quando eu cheguei aqui, parei ali. Fui, mas não foi, acabei fome. Vou esperar, exatamente, vou esperar a Dona Lúcia, que daqui a pouco eu tenho que ir pro centro, né? É mesmo. E daí a gente já vai junto. Eu sou tipo tu, assim, não tem folga, só foguei ontem. Então vamos dar ali, no meio. Relaxa, agora vai começar. Ufa. 10h59. Larguei a senhora ali no Correio do Povo. Eu tava fugindo, não sabia pra onde que eu tava fugindo. Tocou pra pegar ali no mercado, na estação Mercado do Trem. Não sei porque que a pessoa tá na estação do Mercado do Trem, se o trem não tá indo pra ali. Ah, de repente só tá no mercado, né? Mas enfim, não interessa. A Santa Casa, 10 pilinhas, 1.3 km. É pra isso que eu vivo. É exatamente pra isso que eu vivo. Só quero fazer isso o dia inteiro, né? 10 pila, 1 km. Só isso que eu quero. Mas tem que ser uma em cima da outra. Sem ócio. Estou na Júlio em frente ao mercado. Ok, entendi, tá ligado? Se preocupou em mandar mensagem pra esclarecer onde ela está. O que é isso que tá vibrando? Vamos lá, vamos dar. E do nada, assim como quem vai a merda, pediu pra tirar uma foto. O aplicativo. Pra confirmar se sou eu mesmo. Confirmou. Mas será que isso não é o fim do banho? Ah, 93 pilinhas eu fiz até agora. E apertaram esses acessos aqui da Santa Casa 11h10 da manhã. Bom, espero que não tenha sido o fim do bug, sinceramente. Não aproveitei porra nenhuma ainda. Mas eu tirei minha foto e já confirmei que a conta é minha. Vamos ver o que vai acontecer na próxima corrida. Na última hora, 2 Comfort de 10 pila cada e 3 Tururu que eu não consegui pegar. Foi o que tocou pra mim. 2 Comfort que eu fiz de 10 pila. A primeira eu peguei depois de rodar durante muito tempo. Eu peguei na Redenção, levei pro mercado. Uma família de São Luís Gonzaga. E lá no centro eu rodei até Bonfim e peguei na Ramiro Barcelos, outra de Comfort, para trazer aqui para Mário Antunes, no bairro Petrópolis. E nesse intervalo, nesse deslocamento, tiveram 3 tururus, um de 40 pilas para Canoas, 15 km, o outro não lembro, e um outro de 12 pila ali do Bonfim para rodoviária, 1 ponto qualquer coisa km. Tentei pegar também. Hoje a rodoviária tá vazia, hoje dá para fazer de boas, mas teve alguém mais rápido do que eu. Enfim, essa é a minha motivação. Perdi R$413 em 3 horas e 20, 66 km rodado. Eu não tô nem 2 km para 1. Menos de 40 por hora. Um aplicativo bugado. Enfim, não sei o que faço agora. Estou numa região que é comercial. Se fosse um dia útil, aqui nesse prédio 565 da Tarso Duto já tinha tocado 15 corridas. Mas não é dia útil, né? Nunca saberemos. Aí na frente vai sair um loteamento. Acho que eu tenho um Bourbon aí, ó, se eu não me engano. Essa terra vermelha aí.
vai ser um Bourbon. Eu sei que as ruas aí são tudo dos Zafares, da família Zafari, no caso. Inclusive tem uma delas que já tem até um nome, fulano de tal Zafari. Ah, que loucura. E não toca. Ok, parei no Zafari da Ipiranga aqui. Pegar um cachorrinho. Vai encher. Matar a fome porque eu não trouxe meu almoço hoje. Que raiva que eu fiquei. Raiva que eu tô, na verdade. 12h32. A última que eu finalizei foi lá na Maria Antunes, quando eu gravei o último take. Desci toda a Tarso Dutra, Ipiranga, Zafari, aplicativo ligado, fui, fiz minhas compras. Bloqueei 5 minutos, mijei. Voltei. Comi o sanduíche. Abri o pacotinho do cachorrinho esse. Daí liguei o Comfort. Passou o quê? 20 minutos, meia hora. É isso aí. Já perdi a noção de tempo. A noção do tempo, de tanto tempo que eu tô ocioso hoje. Aí tocou 6,98 pra pegar no Zafari mesmo. Pra levar pra Carazinho. Não, vai se fuder. Mais uma. Deve ser ali mesmo. De Ipiranga pra Rua São Vicente. 6,98 também. É isso aí de estacionamento. Pensei, não, se eu ficar aqui vai ficar tocando no Zafari, óbvio, né? Daí vim pro estacionamento externo, que já fica aqui na cara da Ipiranga. Mais esquina com a João Guimarães. Ali numa sombrinha aqui do lado do muro colorido. E quando eu parei aqui, pensei, agora vamos terminar de comer o cachorrinho e esperar, né? Eu tô comendo tururu de 5,88. Enfim. Ou seja, deve ter acabado o bug. Mas não volta nas corridas. É só no nosso. Não acabou o bug. Eu coloquei 12 pila pra andar 2 km. Pegar na João Pessoa, na Palácio da Polícia, pra levar pro Fêmea. 15 para 1 da tarde. Primeira corrida após meio-dia. Vai ser a única, talvez. Talvez seja a única corrida entre meio-dia e 1 da tarde. Eu tava vindo pra cá e disse, não, vou abandonar o Barcos. Não que eu queira parar de trabalhar, porque eu não posso. Mas vamos pegar a Zen em direção à Zona Sul. Se eu chegar em casa eu cesteio, pelo menos. Aí tô costa pra voltar ali. Estagiário que sabe tudo que a gente pensa, na verdade, né? Eu não falei, só pensei. Às vezes o cara não pode falar, porque senão ele escuta. Se me lembra, você está pensando nisso, esse movimento que não existe, na verdade, essa angústia de correr atrás de passageiro, de esperar a corrida, me lembra a praia. Em época que não é ali entre Natal e Réveillon, eu comentei que tu tem que descobrir onde está o passageiro para trabalhar. É assim que está hoje. Tem que descobrir, tem que achar o passageiro.
Tem que rodar. E quando toca em cima. Tá perto. Nesse caso, o aplicativo marcou errado ainda. Marcou lá no Burger King. E ela tá ali, ó, esperando a Cássia. Mas marcou lá no Burger King. Eu vim em movimento passando pelo posto VIP ali do Planetário. Entendeu? Ué, Cássia? Tá. Tudo tá. Eu tive que pedir ajuda pro policial ali pra botar o endereço certo. Esse troço não tá marcando. Tá marcando. Não, ele marcou pra mim ali no Burger King. Não, eu já tinha tentado chamar antes, eu tava na outra porta. E aí tava marcando lá também. É, aí tava ele dando falou, lá. quer saber, fica aqui, só entra no aplicativo quando tu for entrar, quando tu for chamar. Isso aí. O código é 6865. Ele tá me arrastando pela. Tem que ser rápido aqui porque só tá tocando tururu agora. Não que esteja tocando tururu, mas tocou duas que eu perdi. Tava em movimento. Mas tava me arrastando pela mostardeira em direção. Depois que eu deixei a moça no Fêmea ali, vindo em direção ao travesseiro. Ele tocou uma Comfort que eu quase peguei, mas não peguei. Não quis. 887 pro Iguatemi, aqui da Anitta Garibaldi. Não peguei. Ah, não. 887, 3.5 km. Não vou pegar, não vou fazer. Aí segui, tocou 24 pila pra Orla, no Tururu. No Xão da Stephanie. E eu perdi. Vou parar nessa sombrinha aqui agora. Vou finalizar com vocês porque eu preciso ver o Tururu. Eu perdi, porque tava em movimento, enfim, demorei pra... Daí na sequência, anotaram o 887, o Comfort da Anitta pro Iguatemi. Na sequência tocou 14 pila de X da Stephanie, da Anitta pro Iguatemi. Provavelmente a mesma corrida, talvez o passageiro não tivesse conseguido o Comfort. Resolveu tentar um X e alguém mais rápido do que eu conseguiu. 3.5 km, 14 pila no Xão da Stephanie e 887 no Comfort. Enfim. Tá tudo bagunçado, né? Completamente bagunçado. Confesso pra vocês, eu tenho pavor de trabalhar assim no caos, sabe? Tenho pavor de trabalhar no caos, na incerteza, na insegurança, enfim. Vamos chulhar uma corrida aqui agora. Mais uma corrida contra a gota, hoje tá assim. E não tava acostumado a brigar por corrida no Tururu. Tava ali no Moinhos há pouco, no bairro, estacionado na Tobias. Daí começou a tocar uns tururu interessantes pra fazer. 50 pila pra Restinga, 35 pro Rubem Berta, 25%. Essa aí me deu uma dor no coração de não ter conseguido, sabe? 25%. Mas os guris tão rápido no gatilho, né? Uma situação como a gente está passando aí de corridas inflacionadas, superfaturadas. Toda corrida é boa na relação. E quanto mais pra periferia num dia de hoje, melhor. Tô aqui na Portugal com esses Brasil, deixei o rapaz aqui que eu trouxe ali da Eldoro. E vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu vim vibrando, lá vai tocar a Alvorada, eu vou me agarrar. E quando eu chegar em Alvorada eu vou ficar rico, só fazendo umas corridinhas de 15 pila lá dentro. Enfim, tá difícil hoje, olha, tá difícil de engolir. 15 para as 2 da tarde. Bora se arrepender então. Vamos se arrepender. Estância Velha, tocou 44 km. 85 pilas. Bom, vamos fazer. Agora é rápido. Tô aqui na Francisco Trade, tem que pegar no Conceição. Agora é rápido. Para sair de Porto Alegre é 10 minutos, depois mais meia hora no máximo de estrada. Depois a gente chulha, né? Se tiver bugado, eu volto picando. Se ainda tiver bugado, eu volto picando e falo. Ué? É aqui, ó. Já vamos voltar ali. Não deu nem tempo de esquentar o banco. Literalmente, tocou. Não vou dizer que foi em espera, mas foi uns 30 segundos depois que eu finalizei a corrida. Tocou R$78,91 por Parque Shopping em Canoas. Que delícia, cara. É pra isso que eu vivo. Feito então, coisa linda.
Cheguei aqui, deixei as moças, agora vou mijar aqui no posto que tem na esquina aqui, na rótula da Dona Rafaela com a Farroupilha, bem em frente ao McDonald's. Vou mijar como se não houvesse amanhã. 20 para as 4, mais um plantãozinho, sem tocar, fazendo raiva. 340 pila. Não? Até vou ver isso direito. Espera só um pouquinho. É isso aí, 341 pila às 20 para as 4 da tarde, numa segunda-feira de carnaval. O cara tá reclamando da vida, né? É aquele cara lá que me deixou um comentário lá no Insta, ele tem toda a razão. Se tá bom, reclama. Se tá ruim, reclama também. A insatisfação move o mundo, meu bruxo. Já diria um certo youtuber por aí. A insatisfação move o mundo, não dá pra se acomodar. Não dá pra achar que tá bom. Se tiver bom, pensa que pode ser melhor ainda. Com estabilidade, por exemplo. Os preços hoje não dá pra reclamar, claro que não. Apesar das duas corridas pra GPA que eu fui e voltei ser no limite dos meus critérios, eu fui por 85 para 44 km, tudo bem, foi em 40 minutos. E depois eu voltei por 78, uma viagem com parada que eu só descobri. Ah, não acabou, graças a Deus. Pegar na Farroupilha, levar para Inconfidência 1.9 km, 11 pilas. Pegar o Taylor ali na Taylor com T-H-E-Y. Taylor. Cada um com seus caracol, né? Mas como eu estava falando, as relações, a corrida que eu fui 85 para 44, eu voltei uma viagem comparada que eu só me dei conta quando iniciei. Mas foi tudo certo, duas meninas, eu peguei a primeira lá no mesmo lugar que eu larguei lá em Estância Velha, que na verdade para mim ali é Novo Hamburgo, né? É ali no Rincão, mas os caras falaram que era Estância Velha, então tá. Então tá. Mas eu peguei lá no mesmo lugar, umas 2 quadras de distância, uma parada ali perto da Charlau, ali não sei que região é aquela ali, na 240. E aí depois o destino final no Parque Shopping deu 17 mais 30. 47 km. 30? Foi tudo isso, 47 km. Agora que eu fiz as contas, acho que era 17 mais 20, então não sei. Agora fiquei na dúvida, mas enfim, interessa. Eu coloquei lá no Insta, inclusive, o valor das corridas direitinho. R$78, ou seja, tudo ali no limite de R$2 o km, menos até. Menos do que R$2 o km, mas pelo tempo compensou, né? Apesar dessas duas corridas, então, tá no limite. Todas as outras foram boas, principalmente em relação quilômetro. Essa aqui vai dar quase R$6 o km, tá ali o Taylor já me esperando. Mas bora reclamar. Mas de novo, só pra concluir o raciocínio, vocês não disseram que eu sou louco. Não que eu não seja, mas eu não vou entregar isso de bandeja pra ti, né? Já trouxe o Taylor com a namoradinha aqui na Inconfidência. Olha um tururu, deixa eu ver. Preciso ver o tururu. Perdi, mas era 9 pila pra buscar no... Eu achei que eu tinha perdido. Eu achei que era no Bourbon, não é? 200 metros de distância, Maria Regina não vai estar pronta. Não é Maria Regina, então deixa eu só concluir o raciocínio aqui parado nessa sombra mesmo. Tá, a insatisfação move o mundo. Essa parte vocês entenderam, né? Se a gente se acomodar, a gente se fode, né? Essa parte vocês entenderam também, né? Então tá. O preço tá ruim, eu reclamo. Não preciso desenhar, né? O preço tá bom, que nem tava sexta, que nem foi sexta, que nem até hoje eu reclamo. Sim, não tô reclamando do preço. De novo, se vocês não entenderam o que eu falei na sexta-feira, me desculpem. Eu reclamo da incerteza, da insegurança, da instabilidade desse sistema. E principalmente por ficar minutos e minutos ocioso, rodando vazio, às vezes, esperando que toque, né? Isso eu reclamo também. Agora são 5:04 da tarde. Eu não tava de todo louco, fiquei preocupado, mas da onde que eu vi Bourbon? O destino era Bourbon, quando eu recebi a chamada. O destino da chamadinha que eu achei que eu tinha se perdido. Não durou 3 minutos a viagem. A Márcia Regina, não era a Maria, já tava na rua me esperando no sol de preto, ó. Tava essas bem malucas assim, retardada. Peguei um casalzinho de gordo hoje, bem viagem de final de semana, de tarde, assim. Aquelas viagens, né, enfim. Quando foi mesmo a viagem, não registrei ela. Era uma gordinha que eu peguei ali no Rio Branco, iniciei a corrida, tinha parado, era 20 pilas a viagem. 3 km,
Eu peguei ali no Rio Branco, bairro, uma daquelas travessinhas da Protásio, Juvenal Miller, acho que é essa aí. E levei pro shopping. Shopping não, para Tobias da Silva. Eu achava que era no shopping na minha cabeça, mas não era, era no restaurante que tem lá. E aí viagem comparada. Daí cheguei lá pra buscar, vinha vindo uma gordinha, apressada assim, sabe? Toda ajeitadinha, toda bonitinha, arrumadinha e tal. Branca. Branca no sentido de não pega sol, tá ligado? Não pega sol, enfim, bem nerd. Sem juízo de valor, tá? É só o estereótipo aquele. Acho que todo mundo consegue visualizar isso na cabeça. Ele tá indo sem corrida. Vamos pegar alguém. Eu peguei na Miguel ali, bem pertinho. Pegar alguém aqui na Miguel, pra pegar alguma pessoa e tal. Eu disse sim. Ok, eu falei, não me disse quem era, se era amiga, se era namorada. Eu fiquei imaginando, né? Amiga, eu achava que era amiga. Como é que seria a outra gordinha no caso? Eu cheguei lá, veio um gordinho, um namorado. Mesmo naipe, igualzinho, só que baixo. Um homenzinho de barba. Mesmo estilinho. Branco, né? Não pega sol. Por que eu tô falando sobre isso? Sei lá. Porque eu tô louco, só pode ser isso. Vim aqui fazer um plantãozinho no Parque Shopping. Descobri que tem uma área ali, ó. Olha só a placa. Máximo 5 minutos, obrigatório uso de pisca-alerta. Nunca vi disso. Obrigatório uso do pisca-alerta. Normalmente, pisca-alerta não deve ser usado. Mas enfim, fazer um plantãozinho aqui, ver se toca alguma coisa. A moça que vai entrar aqui, mas não sou eu. Não sou eu. Aí eu de trás. Achei que ela fosse entrar no meu carro. Tô sem corrida. Mas meu deslocamento pra trás, e por isso que eu tô falando com vocês agora, tô com uma de 6,39 para 2,9 km. Acho que renderam a Stephanie. A última notícia que eu tive é aquela... Ó. O que tá pra mim? Não sei se é pra mim, o cara fez um sinal lá. Tem como saber. Enfim. A última notícia que eu tive que a Stephanie... Não sei se você sabe, a Stephanie, ela se fechou no escritório lá hoje, 10 pila pra 1,8 km. É pra isso que eu vi, vamos dar ali. Já conta a história da Stephanie quando chegar lá no Igara. Viagem de 4 minutos, 1,8 km, 10,35 ó. Chayane não tá aqui ainda, deve estar lá dentro no ar-condicionado, não contava com a minha astúcia. Eu vi uma moça linda e loira lá, será que é ela? É uma delícia por sinal, será que é ela? Ah, não é tão moça assim, nem tão linda, na verdade. Na verdade, horrorosa. Eita, Chayane, olha só a Chayane. Que coisa horrorosa ali. Não é a Chayane. Eu só aquele. Não são gordinhos. Nem aquele escrever pra mostrar. Não apareceu a Chayane ainda. Tem um magrão com 2 copos de refri. Esse não vai. Esse não vai, né? Mas que não tem Chayane junto. Sozinho com 2 copos de refri não vai a porra nenhuma. Copo cheio, ó. Dá pra ver o gelo aqui de fora. A Stephanie então, ela entrou no escritório lá do estagiário lá. Trancou, não deixou mais ninguém entrar. E tava tocando horror, o estagiário tava puto, chamou os bombeiros. E eles não estavam conseguindo acessar o escritório pra resolver o problema. Porque a Chayane chegou na camisa do Metallica. A Chayane? Vou voltar ali, né? Não me custa nada. Ali no shopping, no caso. Fazer plantão, se tocar alguma coisa no caminho a gente vê. Senão... Agora só vai que eu volto ali. Foda do cara não dominar a cidade, né? Eu conheço aqui, já passei várias vezes, mas... agora acertar a rua certa pra não dar a volta maior que deveria. Acho que ali eu pego a esquerda e depois eu pego a esquerda, né? Aqui a esquerda e depois eu pego a esquerda lá e sai na Farroupilha. Vou fazer a volta por ali, vinha por onde eu vim também, podia ser, né, Daniel? Bobalhão. Mas como tá falando, a Stephanie invadiu o escritório lá, não deixou o estagiário nem o Sérgio entrar, tocou terror. Tá fazendo isso, vocês estão vendo, né? E daí o estagiário chegou para tentar resolver a questão e não tá conseguindo entrar no escritório porque ela jogou a chave fora. E o estagiário não consegue acessar, chamou os bombeiros. Só que os bombeiros não estão conseguindo chegar no escritório
porque a Stephanie conseguiu derrubar um poste bem na frente do prédio lá da avenida deles lá, e ninguém consegue acessar. Tá tudo parado a cidade. E a gente tá aqui, né? Sendo manipulados pelo sistema, dando risada, cantando pneu e dando risada a troco da loucura da Stephanie. Eu tô rindo de nervoso. Essa é a nova realidade. X tocando para buscar menos de 100 metros. É a terceira que eu faço isso. Só que, claro, as últimas duas eu tive que me deslocar até um local, né? No caso, o Park Shopping. Eu deixei a senhora aqui no 2108 e tocou no 2109. Depois de uns 10 minutos, é verdade. 48 pilinhas para 21 km. Só que a gravata tá aí. Vai ver, não tem ela. Vai chegar pedindo desculpa, patati patatá, enfim, quer ver? Sabe vocês? Daiane, uma velha. Engraçado que normalmente as Daiane são novas, né? Mas essa é velha. Ah, não é velha, não. Só tem um jeito de velha, mas não é velha, não. Oi, Daiane. E agora, José? Loteamento Miraflores. Nunca tinha vindo aqui na minha vida. Vou virar aqui a câmera, se eu passar na frente da casa de alguém, se identifique, deixe um comentário aqui. Ou se alguém morar nos arredores do loteamento Miraflores, aqui em Gravataí, dê um salve aí. Para quem não conhece, mas tem uma ideia da região metropolitana, visto a Rondon, a estrada aquela que passa no meio da Cachucha, que divide a esquerda a Cachoeirinha e a direita a Gravataí. Para quem tá vindo, para quem tem, olha, 14, 18, 12. Entendedores entenderão. Tá pichado aqui bem na frente da casa da Daiane. Bem que eu vi que ela tinha uma cara da correria mesmo, sabe? Enfim. Vai pela Rondon. Na verdade eu não vim pela Rondon, eu vim por dentro vim pela Ritter. Peguei a 118 à direita, eu vim de Canoas no caso, né? E eu tenho que pegar um tururu, tenho que ver o tururu aqui. Aqui eu preciso ver o tururu, só um pouquinho. Pegar a Stephanie. Acho que pegaram a Stephanie. Daí tu indo pela Rondon até a 118, passa por baixo da 118 e tem uma outra estrada que diz Novo Hamburgo. Aí tu anda ali uns 2, 3 km, depois tu dobra a direita e pega uma outra estrada que chama Estrada Manuel de Souza Rosa. Tu anda mais uns 2, 3 km. É esse lugar aqui que eu tô. Até chegar aqui é tudo asfalto. Só essa ruazinha de terra aqui. Todas as ruas do loteamento na verdade são de terra. Eu preciso ver os tururu aqui. Só que já fodeu, né? A primeira tocou pra buscar 12 minutos pra levar 16 km pra Morungava por 23 pila. E agora tá tocando pra buscar 7 pra levar 10 por 11,50. Total de quilômetro 3,6 mais 6,8, 10 ponto qualquer coisa por 11,50. Fudeu, pegaram a Stephanie. Eu tô aqui. Pegaram a Stephanie e eu tô aqui. Puta que pariu, tio. É só no nosso. Tem que direcionar agora, forçar a barra pra voltar o quanto antes pra Porto Alegre. Porque se tá ruim em Porto Alegre do jeito que tava sábado, por exemplo, muito pior na região metropolitana, que mal toca Comfort, por exemplo. O Comfort que salva, que me salvou no sábado. Já mudou a chave agora, já girou a chave. Agora liga Comfort, desliga o X, mas aqui não dá pra desligar X. Senão eu vou ter que assumir o prejuízo e voltar vazio até Porto Alegre. Eu tô a uns 4 km da 118, não é uma ruim pensar nisso. Depois dali da 118 eu vou rodar mais uns 10 até a Freeway e mais uns 20 até Porto Alegre. Em meia hora, talvez 40 minutos eu chego lá. Talvez não seja uma ruim pensar isso, mas eu não gostaria. Vou esperar um pouquinho, vou tentar ver os tururu aí que tá aparecendo. Daqui a pouco eu consigo pelo menos uma corrida. Se for direto a Porto Alegre, seja 1 por 1, seja 0,5 por 1, a gente analisa. A modo G ativado com sucesso valendo, sabe? Modo G ativado com sucesso valendo. Com raiva. Tocou aqui. Pra direita? Pra direita, viu? Que eu demorei pra acessar a rua.
Ah, buscar 6 km, tá, beleza. Vai levar 44, tá, beleza. 88 pilas. Eu não sei agora se esse valor 88 para 44 é no modo Stephanie ou no modo do estagiário. Já não sei. Lá pra Estância Velha. Aquela mesmo, que agora há pouco tive lá e pá, 2 gurias levei de volta pra Parque Shopping, e que depois de um pouquinho me trouxe pra cá e agora vão voltar ali pra Estância Velha. Eu não sei nem como é que eu vou pra lá daqui. E é muito provável que me mande por dentro. E outro dia eu comentei, faz algumas semanas, na verdade, que eu tenho muita curiosidade de conhecer essa região aqui. Porque pelo que eu sei, se tu andar para lá, em direção ao norte, onde estou, vai para a região de Lomba Grande, Novo Hamburgo, o interiorzão de São Leopoldo. Talvez eu vá por esse caminho. Agora não sei se é estrada de terra ou não. Da outra vez que eu comentei sobre isso, tive vários comentários a respeito dizendo: não, Daniel, foge dessa, não é uma boa, não tem internet, estrada de chão. Peguei estrada de chão. Putz. Ah, mas eu vou fazer ele só pelo take, só pela história, até porque quando eu finalizar essa corrida, 430 mais 88 vai estar com 520 pilinhas. Que delícia, né, cara? Tudo bem, vou estar com quase 300 km rodado também. Sim, mesmo no modo Stephanie hoje eu rodei pra caralho. Vamos lá. Tomara que dê boa essa corrida. Mas eu gosto desse passeio assim, ó. Se a estrada é estável, firmezinha, eu não me incomodo com a poeira. Tem gente que se incomoda, eu não me incomodo com a poeira. Depois o próprio vento tira, e se for o caso a gente passa numa ducha ou qualquer coisa parecida. O problema é se tem buraco, né? Buraqueira e tal. E daí incomoda, inclusive pode estragar a suspensão do carro. Mas assim tá de boas, ó. Não sei se eu vou por esse caminho até lá, na verdade. Eu realmente não sei. Porque se eu for pela 118 até a 116, pá, cheguei em Estância Velha. Só que eu teria que voltar todo esse trecho aqui, ó, por exemplo, que vai dar mais ou menos uns 8 km, eu acho, se eu fizer a volta, né? Eu não sei. Se eu, dependendo do que o GPS informar aqui, eu consulto o passageiro, se ele conhece o caminho melhor possível, né? Pra gente fazer um trajeto aí de boas. Mas, se for por dentro dessa região que eu não conheço, eu também vou gostar, com certeza eu vou gostar. Realmente não conheço. Eu já fui até Taquara, pela faixa de Taquara, inúmeras vezes, e a 116 nem se fala. Agora aqui por dentro desse miolão eu nunca andei mesmo, e tô bem curioso. E se mandar por dentro eu vou encarar, tudo certo. Se não mandar por dentro eu vou aceitar a sugestão do GPS, porque como eu não conheço a região, não posso me meter de pato a ganso. Daqui a pouco eu entro numa estrada aí muito ruim. Mas é isso, vamos lá. Depois um pouco eu conto o final dessa historinha aqui. Só para registrar para vocês a paisagem onde estou, onde me enfiei. Eu não cheguei nem para buscar passageiro ainda, mas olha as torres, aquela que eu falei outro dia, ó, que eu passei lá na Cachucha, que eu passei lá em Canoas. Tô na linha delas aqui embaixo de uma. E a estrada vai se afinando aqui. Com certeza é um sítio. E adivinha se eu tô com internet? Não tem nada de internet. Não sei se eu vou conseguir iniciar a corrida. E se iniciar fora daqui, se não vai dar nenhum problema depois. Nunca aconteceu isso comigo, de não conseguir iniciar uma corrida por falta de internet. Já aconteceu de eu não conseguir finalizar por falta de internet. Mas enfim, também eu já tô arrependido de ter feito isso, sabe? Olho grande. Espero que dê tudo certo. Eu não tô vendo casa nenhuma, só campo dos dois lados. Tá marcando que falta 300 metros pra eu chegar. E eu não tô chegando porra nenhuma por causa do sol. Agora sim. Agora fechou, agora tá tudo certo. E cadê? Não tem portaria, não tem gente. É pra ser por aqui. Ai, que merda, tia. A pessoa não deve nem saber que eu cheguei, na verdade. Tá marcando bem aqui, tem um bequinho.
É mais adiante, a bolinha tá ali adiante. Ah, que merda, tia. Por que eu fui fazer isso também, sabe? Ó, aqui tem uma porteira e uma casinha lá no fundo. Não, mas tá dizendo que é mais pra frente ainda. Pelo menos eu já vi gente, vi civilização. Mais pra frente ainda, tem que dizer, ah, olha lá. Vai, é um magrão, tia. Tá com o nome de Maria. Vamos ver qual é que é a dele. Gurizão. Parece de boas. Opa, é pra Maria? Minha namorada. Na verdade isso aqui é quase Voti, eu acho. Tudo certo com a viagem. Gurizão de boas. Primeira vez que tava indo visitar a namorada, também não conhecia porra nenhuma da região. O GPS não abriu de primeira. Então eu voltei por todo aquele trecho que eu andei de estrada de chão. E depois 118 e 116, coisa mais sem graça. Agora eu vou atrás de um posto de gasolina, que eu preciso mijar como se não houvesse amanhã. E também tem que abastecer, né? Porque com essa historinha de fazer 2 vezes Estância Velha no mesmo dia, a gasolina está se acabando. Eu tenho que voltar a Porto Alegre ainda. Ou não? Dia do diário de Uber, quando começar o diário de Uber na estrada. Sim, é Ivoti, ó. Aqui é da rua, diz ali Ivoti. Já estou em Ivoti. Ivoti. Sapiranga. Eu acho que não, já fiz corrida para Ivoti, sim, com certeza. Foram pouquíssimas. Talvez não passe de uma mão. Vou pegar, o Waze tá mandando dobrar aqui direito para ir Porto Alegre, eu tô direcionado. Então vamos seguir no caminho, deve ter um posto. Com certeza no caminho tem um posto. Eu passei por Estância Velha, peguei uma avenidinha e vim vindo. Daí quando disse Avenida Presidente Lucena, pensei, tá, mas daqui a pouco eu vou voltar em Presidente Lucena, que é por aqui também. Presidente Lucena, Lindolfo Collor, Ivoti, é tudo aqui no Vale. Essa região toda aqui do pé da serra. Na Grande Novo Hamburgo, né? Enfim, essa é Ivoti, ó. Eu não sei porque eu não tô mostrando a câmera aberta, né? Mas só para registrar, então, foi tudo certo com a viagem. Rapazinho de boas. E fiquei receoso no começo, mas eu vi que não tava pela maldade. E de fato não tava, deu tudo certo. Já tem o posto do Shell. Então tá, chegar ali, vou dar aquela mijada clássica, como se não houvesse amanhã. Vamos colocar 100 pilinhas. Já garanto, vou antecipar o abastecimento de amanhã, né? Vou ter que engolir essa. Mas enfim, faz parte, né? Eu rodei quase 300 km até agora, vamos ver aqui. 275, hoje eu vou a 350, fácil. Sim, 55 é só para chegar em Porto Alegre. Se eu for em linha reta, já vai dar 330. Se bobear, chego perto dos 400 km. É isso que o Mota faz, ele não conta. Essa parte, isso a Globo não mostra, né? Ai, meu Deus, um abraço, Gê. Um abraço. Cadê Power? Que eu quero comum, tia. Tem as pegadinhas, né? Comum só tem aqui. Comum é só aqui? Só para não passar batido, deixa eu mostrar para vocês a esquina que eu parei nesse posto aqui. Entendedores entenderão. Olha ali, conseguem ver o nome da rua? Amapá à minha direita e a Avenida Bom Jardim à minha frente. Sabe o que isso significa? Que eu tô mais de 60 quilômetros de casa, apesar de estar na rua Amapá. Enfim, vamos lá então. Vamos voltar vazio mesmo, pelo menos por enquanto. Vou em direção à BR-116. Eu acho que essa avenida deve levar pra lá. Eu não conheço Ivoti pra esse lado, só conheço pro outro. Ah não, é Dois Irmãos que é pro outro, né? Se for Dois Irmãos pro outro, Ivoti pra esse lado, então eu nunca vi Ivoti, primeira vez como motorista de aplicativo. Enfim, mas realmente eu não conheço a cidade. De fato eu não conheço. Isso que importa. Vamos indo, estou direcionado para a Zona Sul de Porto Alegre. E vai ser meu destino a partir de agora. Já fechei R$520. Não sei como está a demanda em Porto Alegre. Eu imagino que esteja tocando mais do que eu tocou de manhã, pelo menos, né? E à tarde simplesmente não trabalhei em Porto Alegre desde as
2h30 da tarde, eu saí e nunca mais voltei. E nunca mais voltei. Então agora é contabilizar o prejuízo desses quilômetros rodados vazio aí. E é assim que é a vida de quem se arrisca a fazer essas viagens longas, né? Chega uma hora que não vai tocar. E hoje é segunda-feira de carnaval. A cidade aqui parece que também está vazia. Então eu não vou ficar parado esperando aqui. Não conheço nada, não sei onde tem hospital, por exemplo, não sei onde tem empresa. E mesmo se tiver empresa, não deve estar funcionando hoje. Tiro no pé, né? Tiro no pé, mas vale pela experiência. Vale pela experiência e valeu pelo passeio também. Vamos voltando, quando pegar a próxima corrida, eu volto aqui. 7h15 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Já estou chegando aqui. Passar agora pelo aeroporto. Voltei vazio todo o trecho. Eram 3 corridas que tocaram pra mim. A primeira no Tururu, eu ainda estava lá em Voti. Era para buscar em 2 Irmãos para levar para São Léo por 48 pilas. Não fui rápido o suficiente, não consegui nem saber a quilometragem que era, mas é o que? Uns 30 quilômetros, talvez 20, sei lá, por aí. Depois, quando eu estava passando por São Léo, tocou 22 pila pro Jardim Betânia na Cachucha para 18 km, ou seja, estagiário de volta, né? E não peguei, estava na estrada e não ia fazer essa corrida de jeito nenhum. Depois, quando estou passando por Canoas, eu já tinha tirado o direcionamento. Tocou para pegar em Canoas, para levar para Sapucaia, 14 km, R$36. Eu já não sei mais se era o xizão da Stephanie ou o xizão do mal do estagiário. Detalhe que essa corrida era 4,65. Hoje eu não filtrei as notas. Talvez tivesse muita recusa, né? E talvez por isso o preço estava acima do normal do estagiário, né? Então não dá para concluir nada a respeito dessa oferta aí. E agora eu tô chegando em Porto Alegre. A minha curiosidade é, lembrando que na sexta-feira, quando deu o bug da Stephanie, ele foi resolvido, era por volta das 19 horas. E coincidentemente ou não, tô chegando aqui agora e gostaria de saber qual é a situação, né? Qual é a tabela que a gente está trabalhando? Qual tabela? Tabela A, tabela B, tabela C, bandeira A, bandeira 2, bandeira 3. Eu gostaria de saber, é importante, né? A gente saber qual o valor que vão me oferecer a partir de agora. É isso que eu me refiro na reclamação que fez mais cedo. Não sei. Até tocar uma corrida. Pelo jeito, como não está tocando, já era para estar tocando agora. Um dia normal já teria tocando. Continua a política de só vai tocar em cima, e tocando em cima é XZ Stephanie. Ai, sei lá, nunca saberemos. Foda essa incerteza que me incomoda profundamente. Mas enfim, não estou direcionado agora. E até tocar alguma coisa eu vou decidir o que eu faço. Se não estiver tocando, se estiver desaforado, eu vou pra casa. Se estiver bom, se estiver pagando direitinho, pagando bem, eu dou mais uma voltinha, até porque daqui a pouco já vai estourar minhas horas. Eu fiquei era 8h40 da manhã, agora são 7h15. Então eu devo ter no máximo umas 2 horas online aí, né? Talvez 2h30, sei lá. Então não tenho mais muito tempo também pra ficar na rua. E tô cansado pra caralho. Cansado pra caralho. Muito cansado. Pra caralho. E não toca, né? Não toca. Enfim. Recusei uma Comfort que 27 pila pra 11 km. Boa. Ó, 7h33 de flash. Tem que desligar o flash. Lá pro Sarandi, só que tinha várias paradas. Tava dando mais de 30 minutos.
Então eu não quis fazer. E tô com uma de 17 pila no Tururu pra 4km, ou seja, o bug continua. A Stephanie tá nativa ainda. Guria resiliente essa aí. Só que o estagiário já tá dando um jeitinho dele aí, tá conseguindo meter umas corridas no meio que pra nos enganar. Então só vou desligar esse take aqui nesse momento para desligar o flash. Eu vou deixar o Comfort ligado se tocar alguma coisa interessante para dentro dos puffs do travesseiro agora, ó, 21 de Comfort para a rua Santa Isabel na Bonja, buscar 4 km. Acho que eu vou desligar o Comfort. 12,80 de Comfort de novo para buscar 7 minutos, sei lá onde não consigo ler. Vamos desligar o Comfort e vamos vou tentar pegar mais umas corridinhas no bug da Stephanie, ver se consigo fazer mais uma graninha. Deu? Finalmente consegui pegar uma no Tururu, fazia horas que eu não dava. E do bug da Stephanie, bela corrida porque eu gostaria, justamente o que eu queria. Pegar aqui na Felicíssimo, 24 pilas da Cidade Baixa. José do Patrocínio. 5,8 km, acho que é isso. Enfim, a cabeça não tá ajudando mais. Feito então. 8h55 da noite. Aqui no bairro do Cristal, Avenida Coronel Massô. Acabei de ficar off. Ficou 2h05 no relógio do estagiário para ele se entender com a Stephanie lá. O aplicativo continua bugado daquele jeito que foi o dia inteiro. Desde a última vez que falei com vocês, eu consegui fazer umas 4 ou 5 corridas bugadas, curtíssimas, porém com muito tempo de espera entre uma e outra, rodando, o que mina a minha cabeça. Mas, como eu sempre digo, que eu vou ver lá no final, lá no futuro, vai ser só o resultado na tabela, né? Não vou lembrar quanto tempo eu fiquei parado. Só o que vai ficar registrado é quantas corridas e quanto eu faturei. Fechei R$600 com 25 corridas. E nada mais. Não fechou 12 horas online no aplicativo, mas eu já estou há um pouquinho mais de 12 horas dentro do carro. E preciso confessar para vocês, não tenho mais saúde para isso. Eu estou cansado hoje, como não cansei há muito tempo. Como eu não cansava há muito tempo. E é muito mais psicológico do que qualquer outra coisa. Porque o tempo ocioso como é que é? Mente vazia, oficina do diabo, né? Carro vazio, carro rodando vazio. Pra mim são minutos que minam a minha cabeça. Mesmo que dali na frente venha uma corrida boa, e hoje foi sempre assim. Porque eu acho que todas as corridas que eu fiz foram bugadas, com exceção de umas 2 ou 3 Comfort que eu fiz de manhã, na hora que menos chamou. Então o preço sempre justificou o tempo parado, né? Mas aquilo que eu pensei e aquilo que eu passei, isso aí não volta, né? Enfim. 354 km até o presente momento. Eu tenho mais ou menos uns 2 km para chegar em casa. Nem isso, talvez. Já estou aqui na Alto Niemeyer. Pegar Vicente Montejo agora. Preciso dobrar a direita e depois a esquerda e pá, cheguei. Rodei demais. Não sei, eu pensei muito sobre isso. Se eu não tivesse ido lá para a Estância Velha 2 vezes hoje, não foi uma, foram 2 vezes. Sendo que uma vez, na minha opinião, não era Estância Velha, era Novo Hamburgo, e a outra não era Estância Velha, era Ivotia. Mas as 2 corridas eu peguei com destino Estância Velha e eu fiz. E aquela outra viagem que eu fiz lá pro interiorzão de Gravataí, isso aí me consumiu umas 3 horas da minha tarde e alguns quilômetros que eu não contabilizei, cerca, sei lá, de 150 quilômetros. Eu fiz em torno de R$250 nessa volta aí. Eu não sei se eu ficasse em Porto Alegre fazendo só curta bugada,
Eu com certeza rodaria muito menos do que isso. Mas eu não sei se eu faria esse valor, né? Eu tava pensando agora, pô, eu não precisava ter ido pra Estância Velha. Mas o valor justificou pelo tempo que eu demorei pra fazer tudo isso. É a teoria do Mota, né? A teoria do Jean. Ele acha que... Ele tem razão no argumento dele. O que vale é o minuto dele. Não interessa se pra ganhar R$1 por minuto ele vai rodar 100 ou se vai rodar 50 quilômetros. Eu já não sou muito desse time, já falei que eu não levanto essa bandeira. Mas às vezes a gente tem que pensar. Como tá tocando muito pouco hoje, por isso que eu fui a primeira vez, eu achei que valeria a pena. Mas como não fiquei em Porto Alegre trabalhando, eu nunca saberei se realmente valeu a pena ou não. Mas enfim, são reflexões que eu levo, porque é uma forma de trabalhar essa que eu não gosto. De fato eu não gosto de fazer viagens muito longas assim, que me demandem muito tempo, né? Principalmente depois, por exemplo, a segunda vez, essa talvez tenha sido Olho Grande, valendo. Eu voltei vazio de Voti até Porto Alegre. Ali foram 50 km perdidos. Assim, eu não contabilizei isso aí também. Então acho que talvez tenha sido 200 km para fazer uns R$250. Então, talvez não tenha valido a pena, sei lá, enfim. Nunca saberemos. Mas é isso. Quando eu olhar lá minha tabelinha daqui a sei lá quanto tempo, vou ver lá, olha só. Segunda-feira de carnaval, fiz 600 pila. Que maravilha, fiz milagres. A cidade devia estar vazia. Patati patatá. Talvez, não. É isso que importa. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais e quem não for, eu faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão. Nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E um último pedido, que vai ser o título desse vídeo. Por favor, deixem a Stephanie trabalhar, né? Deixem ela trabalhar. Melhor assim, bugado, do que assado.